Aleluia. Temos em nós, vocês podem observar, não sei se vocês já observaram, todo dia nós temos uma falha. Quando não é atitude, quando não é com gesto, é com essa pessoa. Vocês podem observar. Esse pedacinho de carne é uma bênção para quem sabe manusear ele dentro da boca. Mas esse pedacinho de carne também incendeia no quarteirão. Esse pedacinho de carne é um perigo. A maioria das vezes os irmãos podem perceber que nós pecamos é com as nossas falas. Dificilmente é com as nossas atitudes, com as nossas falas, sim. Ou com a intenção maligna de nossos corações. Quantas vezes nós olhamos para uma coisa antes mesmo que o Espírito Santo se confirme se é bênção ou se é maldição, mas nós já tiramos as nossas próprias conclusões. Nós mesmos já julguemos, já fazemos o papel de Deus, já fazemos o papel de juiz, nós mesmos com as nossas próprias conclusões. Pois não era para ser assim. Deveríamos primeiro orar, buscar a resposta do Senhor. Senhor, é o que eu estou pensando? Não é? É o que eu estou praticamente vendo ou não é? Porque tem coisa que nós vemos, o adversário faz parecer que é, que não é. Porque ele é sujo, ele é imundo, ele é perito em fazer coisas erradas e vir no nosso ouvido e falar coisa errada. Infelizmente nós acreditamos, nós damos crédito à voz do diabo. Verdade. Nós temos que aprender a conhecer o Senhor de no profundo, no íntimo dele. Nós devemos olhar para as coisas e consultar o Senhor o tempo todo. Senhor, é o que eu estou pensando. Senhor, é o que eu estou vendo. Mas nós não fazemos isso. Eu falo baseado em mim, gente. Quantas vezes eu tenho que me pegar lá pelos campos, pelo joelho, lá com a cara no pó, pedir perdão a Deus por algo que eu pensei demais ou que eu falei demais. Eu não estou falando olhando para a vida de nenhuma de vocês, até mesmo porque eu não conheço o seu oculto, o seu íntimo lá com o Senhor na sua casa. Eu não conheço a sua intimidade com Deus, mas o Senhor conhece o seu íntimo, o seu oculto, conhece a sua intimidade com Deus. Eu estou falando olhando para dentro de mim mesmo. A gente tem que ser sincero. Não adianta eu subir aqui e falar, irmãos, eu sou uma santinha. Eu não falo o que não deve, mentira. Eu às vezes não olho porque não deve, mentira. Quando vê já olhou, quando vê já falhou, quando vê já pecou. E se não vigiarmos muito, quando vê já caiu. Verdade. Gente, e o cristão quando cai é a coisa mais difícil para levantar. Precisa de muita intercessão, precisa de muita oração, porque a vontade do diabo é passar um trator assim em cada cristão e sair derrubando um por um. Por isso nós temos que vigiar, nós temos que conhecer o Senhor, nós temos que entender o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para vocês. Oh, aleluia. Nós temos que ter, como diz lá em Isaías, visão de águia, enxergar longe. Nós temos que saber disso. Aleluia, Nós temos Jesus. que ter esse conhecimento Glória a do Deus. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que a palavra do Senhor, quando ela vem falar com a gente, ela fala primeiro com a gente, depois ela vem falar com a igreja do Senhor. Ela vem falar primeiro com quem está ministrando a palavra do Senhor, mas depois ela vem inundar e vem falar no coração de cada um. Que a cada dia nós devemos procurar a nossa santidade do Senhor. Que a cada dia nós venhamos ser imitadores de Jesus. Quando Glória a acontecer determinada situação conosco, Aleluia. nós devemos nos calar, entrar no quarto, dobrar o joelho no chão. Se é um lugar que nós podemos orar, se não é, nós devemos ligar o pensamento em Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor faria? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que o Senhor faria essa situação assim que eu estou vivendo
Ele vai responder. Ele não tem prazer no Oh, sofrimento Deus da dos minha teus alma. filhos. Aleluia, Jesus. Ele não se alegra com o sofrimento dos teus filhos. Ele vai de alguma maneira falar com vocês. Ele vai levantar um profeta no seu caminho ou uma profetisa. Ou ele vai falar com vocês quando estiver sendo ministrada a palavra do Senhor aqui. Ele vai falar. É só ligar os ouvidos espiritual que ele vai falar. Aleluia. Ele conhece a intenção do coração de cada um neste exato momento. Eu não conheço, mas ele conhece. Aleluia. A intenção do coração de cada um. Filipenses 3:8. Verdade, estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perde todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Todas essas passagens nos mostram que conhecer a Deus é um processo contínuo. Aleluia, Jesus. É essencial para a nossa vida espiritual. Esse conhecimento não se limita apenas a saber sobre Deus, mas também a ter um relacionamento íntimo com Ele. Aleluia. Ele fala que determinadas coisas aqui, o apóstolo Paulo fala que ele conhece. Ele considera como um esterco. O esterco todo sabe. Ele é raspado, tirado do local e lançado fora. Que muitas coisas nós temos que tirar da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, como esterco. Nós temos que começar a aprender a selecionar o que é bom, o que é ruim para a sua vida espiritual. Nós temos que aprender a olhar e falar assim, ixi, não presta mais. Nós temos que aprender a olhar, eu estar naquele ambiente já não me cabe mais. Eu ouvi determinadas coisas, já não posso mais ouvir. Aleluia. Eu falar determinadas coisas, já não vai me acrescentar em nada. Não presta mais. Frequentar certos ambientes, vocês sabem. Aleluia. A primeira coisa que o Senhor mexe em nós, aqueles ambientes contaminados que nós frequentávamos antes, o Espírito Santo já começa a falar, já não presta mais para mim, Glória a Jesus. já não dá mais certo para mim, lá eu não posso mais ir, eu não posso deixar de falar do amor do Senhor, eu não posso deixar de amar as pessoas, eu não posso deixar de amar os cristãos, eu não posso deixar de falar do amor do Senhor. Mas aquele ambiente eu não posso frequentar, porque lá vai me contaminar. Quando nós somos cristãos, conhecemos o Senhor, prossigamos, conheçamos. Aleluia, Jesus. O Senhor nos diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Onde nós passamos, Aleluia. nós damos sabor ao ambiente. Com o nosso sorriso, com a nossa maneira de tratar as pessoas, com a nossa alegria, com a nossa paz. Se sai palavra que nos atinge, que nos aflige, nós vamos sair. Para nós não entristecer ninguém, não sermos Aleluia. entristecidos. Porque o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele quer ver o pecador lavado, remido com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo. Ele não ama pecadinho nem pecadão, porque não existe nem pecadinho nem pecadão. Tudo, a palavra do Senhor me diz que tudo é pecado. Se tem um pecado, vamos fugir dele, vamos fugir da aparência do mal.
sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Resume de forma concisa e inspirada um princípio fundamental da fé cristã, que é a busca constantemente por um relacionamento mais profundo com o Criador. Aleluia. Relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com Deus, meus irmãos? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Estamos buscando a Ele como é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada? Estamos orando como Ele pede que oremos? Estamos confiando principalmente como Ele pede que confiamos? Ele pede que cada um de nós confie mais nele. Aleluia. Que a cada um de nós coloquemos as nossas cruzes nas costas e negamos as nossas vontades, o nosso querer. Vamos lançar nas nossas costas a nossa cruz e negar nossas vontades, negar os nossos próprios querer. A nossa vontade, o nosso querer, ele é estragado. Infelizmente é o esterco que o apóstolo Paulo falou. A nossa vontade, o nosso querer nunca, dificilmente ela é boa. Ela só é boa quando nós buscarmos a direção do Senhor primeiro. Aleluia, Jesus. Senhor, eu estou por passar a este caminho. Convém, Senhor, que eu passe aqui? Ou não? Convém, Senhor, que eu dê a volta ali e passe por lá, mesmo que o caminho se torne mais longo, pela minha direita. Ou o Senhor quer que eu dê a volta pela minha esquerda, para que eu saia lá no lugar que eu tenho que ir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há caminhos que parecem bons. Mas o filho dele, Há caminhos que parecem bons. E o fim mas dele é de perigoso. Há caminhos que vai nos levar à morte. Há caminhos que vai nos levar à perdição. Há caminho que vai nos conduzir a lágrimas. Se nós podemos evitar, lá ouvindo a voz do Senhor, nós vamos chorar menos com lutas. Vamos ter menos decepção na nossa caminhada. Aleluia. Vamos ter menos tristeza na nossa caminhada. Se nós aprendemos a consultar o Senhor. Aleluia. Se nós aprendemos a conhecer e prosseguir qual é boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor na nossa caminhada. Aleluia. Eu quero que cada um de vocês medite nesta palavra nessa noite. Aleluia. amém, Jesus. Que cada um de vocês, a começar por mim, comece mais a dar ouvido à voz do Espírito Oh, Santo. glória a Deus. Que cada um de nós venha buscar o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Alabalô, Seja lá qual Juliana, for, lá. se for uma compra de um carro, de um imóvel. Sim, meu Aqui Deus. está a jovenzinha, está os jovens, que futuramente o Senhor vai trazer as suas esposas. Quando vocês conhecê-las, ora 30 dias antes, jejue por uma resposta, antes de firmar um relacionamento com essa jovem ou com esse jovem. Irmão Mateus, irmão Den, Aleluia. Noemi, Samuel, os demais já são casados ou são ainda muito jovenzinhos. Aqueles que não têm ainda os seus cônjuges, que estão orando no Senhor, Aleluia. para que o Senhor envie. Quando chegar até vocês, muito fácil. Ore primeiro, busque primeiro, pague o preço primeiro de jejum, pelo menos 30 dias de jejum e oração. Aleluia. Busque a Deus primeiro, para que você, na sua caminhada, venha se arrepender do cônjuge que você colocou lá dentro da sua casa, da sua esposa que você colocou lá dentro da sua casa, que às vezes vai ser para te envergonhar, às vezes vai ser para fazer você sofrer. Mas ore a Deus primeiro, é o dever do cristão.
primeiro. Todos podemos conversar. Aleluia, Não Jesus. podemos atacar logo. Vamos pedir resposta do Senhor primeiro. Depois, ainda da resposta do Senhor, vamos pedir confirmação